O grande estúdio parisiense Le Bateau Lavoir está fazendo uma competição amistosa entre os seus integrantes para tentar encontrar o próximo Monet ou mesmo Van Gogh. Em Colors of Paris, um novo jogo da Burô Editora, você vai ser um desses competidores tentando mostrar para esse grande estúdio que você sim pode ser o próximo grande artista da era moderna. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você todas as regras para você jogar Colors of Paris. Vem comigo! Fala, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a Alcateia Lúdica, seu canal de board game feito para board gamer. Esse aqui sou eu, Paladino Monge, o seu anfitrião, e eu vou trazer para vocês aí as regras do mais novo jogo da editora Buró, que foi lançado agora em novembro de 2021 no Brasil, que é o Colors of Paris, um jogo de alocação de trabalhador com rondel, com mecânicas muito legais, que eu já vou mostrar pra vocês aí daqui a pouquinho na mesa. Mas antes tenho que pedir aqui pra você, tenho que fazer esse pedido, pra você ajudar o nosso canal. Como você me pergunta? Eu te respondo. É deixar o seu like, a sua inscrição, compartilhar esse vídeo. Isso já ajuda muito mesmo a gente, beleza? Bom, vamos lá pra mesa, vou mostrar pra vocês as regras em detalhes do Colors of Paris. Depois eu volto com as minhas considerações aqui das regras desse jogo. Vamos lá! Então, meus queridos, vamos aprender aqui a jogar Colors of Paris. Vamos começar aqui com o setup do jogo, que ele é bem simples, mas tem algumas mudanças, dependendo da quantidade de jogadores, e também se você vai jogar com as duas variantes avançadas que vem no jogo. Eu vou explicar para vocês aqui tudo para você saber como fazer isso aqui. O setup básico é você montar o tabuleiro, colocando o pininho aqui para que ele possa girar. Depois você vai colocar esse espaço aqui, dessa tinta vermelha, nesse espaço, num espaço proibido aqui pintado no tabuleiro, que vai colar com aquele outro lá. Isso é muito importante. Faça também aqui a reserva dos pigmentos que nós temos. Também separe 5 cubos pretos. Na caixa vem 6, um fica como reserva. Também separe pela quantidade de jogadores os bônus que nós temos das trilhas, que é de tinta, pincel e paleta. Por fim, pegue as cartas que nós temos aqui de pintura, com o verso mesmo da pintura, dê uma embaralhada e depois você vai revelar 4 cartas para um jogo de 3 ou 4 jogadores e 3 cartas para um jogo de 2 jogadores. O jogo vem com esses cavaletes bem bonitos, que quando você coloca aqui, você vai deixar aqui a pintura exposta. Fica realmente bem legal, mas para a explicação aqui não vai ficar interessante, por isso então eu vou deixar desse jeito aqui. O exemplo aqui do setup que eu vou fazer para vocês é para 2 jogadores. Então eu vou abrir 3 cartas. Depois nós vamos ter que mexer aqui no tabuleiro. Essa configuração aqui do tabuleiro é para um jogo de 4 jogadores. Para um jogo de 3 jogadores, você vai pegar 2 peças aqui de bloqueio, vai colocar essa peça nesse espaço e essa peça nesse outro espaço. Para um jogo de 2 jogadores, além dessas 2 peças bloqueadas, você vai pegar as outras 2 que temos na caixa, vai bloquear esse espaço e vai bloquear esse espaço. E assim, nós temos o setup completo para 2 jogadores. Cada jogador recebe um tabuleiro e vai receber 3 marcadores que vai colocar no espaço inicial de cada uma das trilhas. Vai receber também 6 ajudantes, mas você vai ficar apenas com 3. Os outros 3 você deixa separado, que você pode pegar através de bônus nas trilhas. E cada jogador também vai receber um cubo azul, um vermelho e um amarelo. E assim nós encerramos o setup. Contudo, nós temos 2 variantes avançadas que podem ser jogadas com o jogo base juntas ou mesmo separadas. A primeira delas são os pintores, que vai servir como se fossem conselheiros dos jogadores, que são esses tiles aqui. Cada jogador vai receber 2 deles, vai escolher um deles para ficar e vai colocar aqui do lado. A partir de agora o jogador vai ter esse poder aqui para utilizar durante toda a partida. Esse poder aqui, ele pode alterar algumas das regras que daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês. Para jogar então com essa variante, basta acrescentar esse setup aqui para o jogador. A outra variante que nós temos são as cartas bônus. E o jogador, para jogar, basta incluir essas cartas aqui nessa outra fileira, em que nós vamos também revelar cartas conforme a quantidade de jogadores.
4 cartas para um jogo de 3 ou 4, ou 3 cartas para um jogo de 2 jogadores. Essa variante aqui vai acrescentar cartas que vão dar uma bonificação ao jogador. Mas no setup os jogadores vão ter que definir como será a ativação dessas cartas de bônus. Existem duas formas. A primeira é os jogadores, quando comprarem uma carta dessa, pagando custo em pigmentos brancos, já realizam a ação imediatamente. Assim, os jogadores podem fazer mais de uma ação bônus por rodada. A outra é que o jogador ele pega a carta, não precisa realizar naquele momento, pode realizar quando ele quiser. Contudo, apenas uma carta por rodada pode ser utilizada. Essas cartas aqui poderão ser compradas em uma ação específica aqui do tabuleiro, que eu vou mostrar para vocês. Então vou deixar o setup dessa forma aqui, apenas para quando chegar nessa ação específica, vocês vão entender que poderão comprar essas cartas bônus. Entretanto, se vocês não quiserem comprar, não tem problema, basta não colocar em jogo. Call of Paris é jogado em rodadas, sendo que cada rodada é composta de 3 fases: a fase de alocação de assistente, colocação de assistentes, a fase de resolução das ações e uma terceira fase que é a fase de preparação para a próxima rodada. Os jogadores vão jogando até que ocorra uma de duas condições. Quando o 5º cubo preto for feito, o jogo termina, ou quando o jogador completar 2 cartas. Quando isso ocorrer, é dado o trigger de final de jogo. Quando acabar a rodada, é realizada a pontuação e quem tiver mais pontos de influência vence. Vamos agora dar uma olhada em cada uma das fases. A primeira fase é a fase de alocação de assistente. Lembrando que o jogador tem 3 assistentes para colocar nessa primeira rodada, mas nas próximas rodadas ele pode ter mais ou menos, tá bom? Vai depender se ele conseguiu bonificação. E também tem um detalhe muito interessante em Call of Paris, que você, dependendo de onde alocar ali, não vai conseguir pegar, recolher todos os seus trabalhadores. Daqui a pouquinho vocês vão entender. Vem comigo aqui nessa fase primeiro, em que é bem simples. O primeiro jogador, então, ele vai pegar ali um de seus trabalhadores e vai poder colocar em qualquer uma das ações disponíveis desse espaço aqui mais por fora, ou nesse outro espaço aqui, inclusive do meio. Para alocar, é só colocar em um determinado espaço. E seguindo em sentido horário, o próximo jogador vai alocar. Isso é feito até que todos os jogadores tenham alocado todos os seus trabalhadores. A regra para alocar aqui ela é bem simples. Eu não posso colocar um trabalhador em um mesmo espaço. A única exceção é essa regra é o espaço do meio para coletar pigmentos brancos, que inclusive tem o símbolo do infinito. Aí eu posso colocar quantos trabalhadores eu quiser. Mas os outros locais, quando eu coloco um assistente, ele é travado. Mas veja que existem quantidades de ativação de uma determinada ação diferentes. Esse espaço aqui cabe 2 trabalhadores. Então o jogador verde poderia vir aqui, colocar em um outro espaço, ou mesmo o jogador azul poderia vir aqui. E assim vai fazer 2 vezes essa ação na ordem que ele quiser. As ações bloqueadas não estão disponíveis. Então depois que todos os jogadores colocarem aí os seus trabalhadores, nós vamos para a segunda fase, que é a fase para realizar as ações. Começando pelo primeiro jogador, ele vai escolher um de seus trabalhadores na ordem que ele quiser, vai deitar ele e vai realizar aquela ação imediatamente. É muito importante que você deite o trabalhador, porque existem ações que vão olhar isso. Com exceção dessas 2 ações aqui, todas as demais ações, elas são imediatas. Você alocou e você vai ativar nessa fase. Vamos dar uma olhada em cada uma dessas ações agora com mais detalhes. Existem 3 ações aqui no tabuleiro para coletar pigmentos primários, que é a ação para pegar pigmentos azuis, vermelho ou amarelo. E eles funcionam da mesma forma. O jogador que colocou aqui, ele vai deitar e vai coletar uma quantidade de pigmentos igual ao que está na trilha de tinta. Nesse exemplo, então, seriam 3 pigmentos. Então, ele pegaria, então, 3 pigmentos amarelos e colocaria aqui no seu tabuleiro. Se porventura ele tivesse aqui, ele pegaria 5 pigmentos. Temos também 3 ações que vão fazer a ação aí de mistura para pegar cores secundárias, que é para pegar laranja, verde ou roxo. Da mesma forma, o jogador vai ativar, ele vai pagar um cubo de cada cor necessária. Nesse exemplo, você pagar um cubo vermelho e um cubo amarelo, então ele paga um de cada, e ele vai pegar uma quantidade de cubos, nesse exemplo laranja, conforme está indicado na trilha de paleta, ou seja, nesse exemplo, 2 laranjas. Se ele estivesse nessa trilha, ele pagaria ainda assim apenas um cubo vermelho e um cubo amarelo, e pegaria 6 cubos laranja.
Essa ação aqui é para coletar cubos pretos. Para isso o jogador vai pagar um cubo laranja, um verde e um roxo e vai pegar apenas um cubo preto. Os cubos pretos valem 6 pontos no final do jogo e também é uma forma para o jogo acabar. O jogador vai colocar aqui no centro e esse cubo aqui ele não contabiliza para a quantidade máxima que o jogador pode ter de pigmentos ao final da rodada. Outras 3 ações muito importantes que temos nesse círculo aqui inferior são as ações para você evoluir as suas trilhas, que é a ação de tinta, a ação de paleta e a ação de pincel. Elas funcionam da mesma forma. Dependendo da ação que você for, você vai evoluir em uma das trilhas. E para evoluir, você vai pagar 2 cubinhos, quaisquer. Você pode pagar, inclusive, com cubos brancos que você tenha. Então vamos dar um exemplo aqui em que eu aloquei nesse espaço. Eu pago 2, ou seja, eu posso pagar um cubo branco e um amarelo, e eu subo um espaço aqui. A partir de agora, quando eu fizer uma ação para coletar cores primárias, eu vou pegar 4 pigmentos. Essa forma de você subir aqui vale para as 3 ações. Como vocês estão vendo, existem no 6º espaço e no 10º espaço das trilhas bonificações. Quando o jogador ele chega aqui, imediatamente ele pode pegar essa bonificação, que pode ser ganhar mais um assistente, que vai poder ser usado na próxima rodada, ou ele vai escolher ganhar 6 pontos. Se ele escolher ganhar 6 pontos, ele vai pegar então o ícone correspondente e vai colocar aqui 6 pontinhos. Quando ele chegar aqui no 10º espaço, ele vai ganhar 10 pontos de prestígio. Mas aqui um detalhe, se o jogador escolheu ganhar 6 pontos de prestígio antes, ele apenas vai girar aqui e vai ganhar 10 pontos de prestígio. Ou seja, você ganha 10 no máximo e não 16. Agora, se você tiver escolhido ganhar o trabalhador, você já vai pegar aqui o de valor 10 e vai colocar nesse espaço. Isso é feito para as 3 trilhas, quando o jogador consegue chegar nesses espaços. A próxima ação que temos é a ação de pegar uma carta de quadro. Quando o jogador vem aqui, ele pode pegar uma carta de quadro que está disponível. E quando você pega a carta de quadro, você não revela uma nova. Você só vai revelar uma nova carta na preparação da rodada. É nessa ação aqui que, se você estiver jogando com a variante de cartas bônus, você vai poder pegar cartas bônus. Quando você vem aqui, você pode pegar uma carta de quadro, que é de graça, você pega, você não precisa ter terminado uma outra para começar, pode ter quantas quiser. Ou você pega uma carta bônus pagando o seu custo em pigmentos brancos. E uma das ações também muito importantes nós temos é a ação de pintar. Essa ação aqui, o jogador vai pintar um dos seus quadros. E essa ação você move uma quantidade de cubinhos do seu estoque para a pintura, no caso, para esse quadro aqui, né? Uma quantidade igual à trilha de pincel. Então, no início, você move apenas um. Então, vamos supor que eu tivesse aqui um cubinho verde, faço essa ação, eu venho para cá e coloco um cubinho verde aqui. Agora, se eu já tivesse aqui, eu poderia mover 4 cubos de uma vez. Eu posso mover para a mesma carta ou cartas diferentes. Fica a critério do jogador. Eu posso utilizar pigmentos brancos como coringas. Posso colocar em qualquer cor. E cada carta dessa aqui pode ter no máximo 3 cubinhos brancos. Só que esses cubos brancos aqui, no final do jogo, valem menos 2 pontos. Depois que uma carta ela é concluída, todos os pigmentos, com exceção do branco, são devolvidos por estoque. A carta você vai virar, até para mostrar a pintura belíssima. Se tiver cubos brancos, você vai colocar em cima para no final do jogo ter esses pontos subtraídos. Agora que eu falei sobre todas as ações aqui mais de fora, vamos falar com as ações de dentro. Começando com uma ação que todos podem ir, que é coletar aqui pigmentos brancos. Essa ação, ela funciona igual à ação de pegar pigmentos primários. Você coloca aqui e vai pegar uma quantidade igual à trilha de tinta. Temos a outra ação, que é a ação de copiador. Essa ação, quando um jogador coloca aqui, ele pode copiar uma ação de algum trabalhador que ainda não esteja deitado. Por isso é importante que quando você faz a sua ação, você deite, porque quem vier aqui não pode copiar aquela ação. Mas qualquer outro, inclusive um jogador meu que eu coloquei, eu posso ter colocado um trabalhador aqui e ter vindo aqui. Eu posso realizar essa ação com esse copiador e depois posso vir aqui e fazer novamente. Vai depender do jogador. É isso que ele faz mesmo. Você copia a ação de um outro que esteja em pé. E as outras 2 ações são as únicas ações que não são feitas imediatamente. A ação que você pega o primeiro jogador e você ganha um cubinho branco. Você só vai pegar isso aqui no final da fase 3. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. E por fim, essa ação que você pode girar aqui o rondel de 0 a 2 vezes. O trabalhador que tiver colocado aqui só vai ser acionado
quando tivermos nessa parte de girar o rondel. Um detalhe é que você não é obrigado a fazer as ações, seja porque você não consegue ou porque você quis apenas bloquear. Quando você não quiser fazer a ação ou não puder, passa a deitar o seu trabalhador e não realizar a ação. Depois que todos os jogadores tiverem feito as suas ações, nós vamos para a terceira fase, que é a fase de preparação. Essa fase é composta de 4 passos e elas têm que ser seguidas à risca. O primeiro passo aqui, nós vamos girar o tabuleiro. Nós sempre giramos o tabuleiro um espaço em sentido horário. Então, nesse exemplo, eu iria pegar e iria girar esse tabuleiro um espaço. Prontinho. Se algum jogador estiver vindo nesse espaço aqui, nesse momento ele decide se ele vai girar 0, 1 ou 2 vezes o tabuleiro. Então agora ele é ativado, ele pode falar, não vou girar, ou eu posso girar 2 vezes. Depois de girar o tabuleiro, o segundo passo é recompor as cartas aqui de quadro e de bônus também, se você estiver jogando. Então se tivesse dessa forma, eu iria comprar uma carta de quadro e uma carta de bônus. Nesse passo, nós temos que verificar se nós demos uma meia volta completa aqui girando o tabuleiro. Para você verificar isso, é só ver se o pigmento vermelho, que tem essa setinha, ela chegou até o outro espaço que está impresso no tabuleiro como uma ação bloqueada. Ou se ela passou também aquele espaço. Se isso ocorrer, todas essas cartas aqui serão descartadas, novas cartas serão reveladas. As cartas de bônus funcionam da mesma forma se eu estiver jogando. Eu excluo essas e abro uma quantidade igual à quantidade que foi definido no setup. Lembrando, isso aqui é um setup para 2 jogadores, por isso tem apenas 3 cartas. Um jogo de 3 ou 4 terão 4 cartas. O terceiro passo é você verificar se tem pigmentos secos no seu tabuleiro. Os jogadores só podem ter no máximo 12 pigmentos para passar de uma rodada para outra. Se você tiver mais que 12 pigmentos, terá que descartar o excedente. Quais vai ser descartados é a escolha do jogador. O último passo que nós temos agora é levantar e recolher os trabalhadores. E aqui que o Call of Paris coloca uma mecânica muito interessante, principalmente com relação a um planejamento futuro. Porque os jogadores que tiverem colocado pelo menos um trabalhador nas ações aqui mais de fora, obrigatoriamente terá que levantar um deles e já deixá-lo alocado naquela ação que você já vai saber. Por exemplo, nós temos jogadores azuis aqui, pode ser que o azul fale, eu quero pintar agora, e aí eu vou recolher apenas os outros 2. O jogador verde vai ter que escolher um desses 2. Ele pode olhar e falar, essa ação eu não consigo fazer, então eu vou recolher pigmentos azuis. Trabalhadores que estejam alocados aqui sempre são recolhidos. Então veja que em Call of Paris é importante também você observar quais as ações que você vai poder fazer da próxima vez. Às vezes é interessante o jogador azul, continuando como primeiro jogador, pensar, bom, eu quero pegar quadros, mas agora ele está bloqueado. Eu vou pegar pigmentos amarelos, porque da próxima vez, quando ele vier para cá, eu já tenho a minha alocação feita. Inclusive, eu posso ir lá e pegar 2 quadros, porque essa ação girando uma vez, vai vir para cá. Mas cuidado, porque essa ação pode fazer com que essa ação não esteja aqui, mas venha até para cá, ou permaneça, já que você pode não rodar ou rodar até 2 vezes o tabuleiro. Depois que é feito isso, então, uma nova rodada é iniciada, e isso vai acontecendo até que um dos 2 triggers aconteça. Quando isso ocorre, a rodada termina e nós vamos fazer a pontuação do jogo. Os jogadores vão pontuar os seus pontos de influência dos quadros, que vão de 10 a 16 pontos, que se encontram aqui. Também vão pontuar as bonificações que eles pegaram, podendo ser 6 ou 10. E caso tenha cubos brancos em cima de seus quadros, vão subtrair 2 pontos por cada cubo branco. Por fim, para cada cubo preto que o jogador tenha, ele vai somar 6 pontos. O jogador que tiver mais pontos de influência vence. Se tiver empate, o jogador empatado que tem usado menos pigmentos brancos é que vai ganhar. Se tiver empate ainda, o jogador vencedor vai ser aquele que completou o quadro mais valioso. Se ainda persistir o empate, vai ficar o jogador que tiver mais pigmentos pretos. E se ainda permanecer o empate, aí sim os jogadores vão compartilhar a vitória. Essas aqui são as regras para você jogar Call of Paris. Antes de encerrarmos e irmos lá para as minhas considerações finais,
eu quero mostrar para vocês aí as cartas bônus que nós temos no módulo avançado para ver se você vai querer jogar ou não. Com relação ao módulo dos pintores, as habilidades são autoexplicativas, então basta ler que você vai conseguir saber o que cada poder faz. A primeira carta bônus que nós temos é essa carta aqui, que vai fazer com que o jogador, imediatamente ao utilizar essa carta, realize a ação de pintura. O próximo bônus é igual à ação de copiador, que o jogador vai poder copiar a ação de um assistente que ainda esteja em pé no tabuleiro. O custo são 4 cubos brancos. Na próxima bonificação, o jogador vai poder escolher fazer uma de duas ações possíveis. A primeira é realizar uma mistura qualquer. Você pode fazer aqui verde, laranja ou roxo, pagando o custo de cada uma dessas misturas e pegando a quantidade igual ao que se encontra na sua trilha de tinta. E a outra ação que você pode fazer é a ação similar ao que está no tabuleiro, que é você pagar um cubo laranja, roxo e verde para pegar um cubo preto. O custo dessa carta é 4 cubos brancos. Essa carta permite que o jogador faça até 4 trocas entre os seus cubos e os cubos do estoque geral. Mas veja que eu só troco pigmentos primários com pigmentos primários e pigmentos secundários com pigmentos secundários. Eu não posso pegar um vermelho e trocar por um roxo, mas eu posso pegar um roxo e trocar por um verde, depois pegar um roxo e trocar por um laranja, depois pegar um vermelho por amarelo e um azul por amarelo, por exemplo, contabilizando 4 trocas. O custo para fazer essa ação é de 5 pigmentos. E a última ação bônus que nós temos são as ações de quesitos, que eu vou poder evoluir as minhas trilhas. E essa carta funciona da seguinte forma: eu escolho evoluir 2 níveis em um quesito qualquer que eu escolha, ou evoluir um nível em 2 quesitos. Eu poderia escolher então evoluir 2 níveis aqui na tinta, ou evoluir um na tinta e um no pincel. E não existe custo para fazer essa evolução. Afinal, o custo já foi feito quando você pagou 6 pigmentos brancos. E essas aqui foram as regras do Color of Paris. Vem comigo agora que eu vou mostrar para vocês minhas considerações com relação às regras desse jogo. Prontinho, gente, regras explicadas. E como vocês puderam perceber, são poucas regras. Na verdade, as regras deles são muito fáceis de você pegar e o jogo é bastante dinâmico. Eu diria que em 2 rodadas, todos os jogadores ali já vão saber como que o jogo ele vai funcionar. O que vai pegar de um jogador para outro é entender ali o gerenciamento que tem que ter no jogo para você conseguir pegar os pigmentos para fazer as ações e a ordem dessas ações também. É muito importante você evoluir as suas habilidades antes de fazer uma ação delas. Então, se você quer pegar pigmentos primários, se você conseguir evoluir antes essa sua habilidade, que é a habilidade de tinta, faça isso para depois pegar os pigmentos, porque assim você vai pegar mais pigmentos. E é muito importante também o gerenciamento de recursos nesse jogo aqui, que pode ficar meio por cima, porque realmente a alocação de trabalhador com o rondel é mais forte, mas você só tem 12 pigmentos. E esses 12 pigmentos tem que servir para você fazer as cores secundárias, para você pintar o quadro e fazer as trocas ali nos pigmentos pretos, que valem muitos pontos. As mecânicas do jogo funcionam muito bem, o rondel, a colocação de trabalhador é sensacional, e essa partezinha que você já deixa um trabalhador alocado, quando você coloca ali naquelas ações principais, que é aquele círculo ali maior, cara, traz um planejamento futuro muito legal para esse jogo, porque você precisa não somente avaliar a ação que você está fazendo naquele momento, naquela rodada, mas a próxima ação que você possivelmente pode pegar. E eu falo possivelmente porque tem uma ação ali que você pode não girar o rondel ou girar 2 vezes. E é uma ação poderosíssima. Se os jogadores conseguirem perceber ali que um jogador pode fazer muitos pontos ou mesmo rushar com o jogo, você pode atrapalhá-lo bastante. Em suma, Color of Paris é um jogo bem divertido, dinâmico, com regras de simples assimilação, e que se você gosta de jogos de alocação de trabalhador com rondel e ainda com aquela pintadinha de ineditismo, ou seja, quando o jogo tenta pôr algo novo, esse jogo aqui vale muito a pena você conhecer, porque a questão de você já deixar um trabalhador alocado faz toda a diferença no jogo. Um ótimo lançamento da editora Buró, que você pode adquirir na própria loja da editora e também nos vários lojistas aí que já estão vendendo esse jogo, que fica belíssimo na mesa e é uma diversão garantida para você. Vou trazer para vocês com certeza um review mais completo, com todos os detalhes aqui do jogo. E claro, vocês vão ver um gameplay do Paladino vs Monge. Fica ligado no nosso canal que esses vídeos logo mais vão sair. Eu fico por aqui, um beijo Paladino Bônus e até a próxima. Fui!